Oi, gente, sejam bem-vindos. A gente vai bater um papo interessante aqui hoje, né, sobre quem tem essa meta de vida de conhecer outro país ou até mesmo morar. E eu vou me apresentando, daqui a pouco a nossa outra voluntária vai se apresentar também. Eu me chamo Magda, sou daí de Recife, da cidade do Educavida, né? E estou morando aqui no Canadá, na cidade de Victoria, que fica na ilha de Vancouver. Aqui agora são meio-dia, então é 5 horas a menos que o Brasil, né? E sou voluntária da Educavida, mais importante. E a gente tem, mesmo à distância, tem continuado o voluntariado. A internet tem possibilitado a gente ajudar jovens, inclusive de várias partes do Brasil e do mundo até. A gente teve um mentorando na última mentoria que era também da Alemanha. Eu vou convidar aqui a Bibi para ela se apresentar e a gente começar o nosso bate-papo. E aí, Bibi? Olá, Magda. Olá, Oi, pessoal. Bibi! Se apresenta aí pro pessoal. Muito bem, boa noite a todos. Eu sou Bibiana, sou voluntária aí do Instituto Educavida e fazendo um voluntário assim como a Magda à distância, né, Magda? Isso. Nós as duas bem à distância uma da outra, né? Eu faço um voluntariado aqui da Alemanha e até aqui são 9 horas da noite. Eu sei que aí no Brasil são 5 horas. E para Magda já até me esqueci. Meio-dia. cinco Estamos horas com a três, menos. estamos com três fusos horários diferentes aqui hoje, né? E a gente, tanto eu como a Magda, atuamos aí então na Educavida, tanto no trabalho com as mentorias atualmente, né, Magda, em função da pandemia, e também com todas as tarefas que a gente possa executar online, né, que a gente possa fazer aí à distância e colaborar. A gente vai falar aqui para vocês um pouquinho sobre essa vida à distância, essa vida em outro país, e também sobre o trabalho voluntário à distância, né? Um pouquinho das duas coisas. Eu vou começar perguntando para a Magda, aí, que está chegando na vida, chegando para o outro lado do oceano, né, Magda? Como é Isso. que, como aconteceu, assim? O que que tu acha aqui dessa etapa de escolher morar em outro país? Qual a importância dela para ti? Por que que tu chegou a essa decisão? Fazia parte do teu projeto de vida? Então, é bem interessante, né? Porque as pessoas às vezes acabam morando em outro país por diversos motivos, né? No meu caso, foi assim, eu sempre tive desde adolescente que eu tive o sonho de realizar um intercâmbio. E aí, somente com 26 anos que eu consegui, né? Tinha meu emprego, tinha meu dinheiro, consegui bancar o intercâmbio. Foi a minhas segundas férias, né? Consegui juntar um dinheirinho e foi logo quando eu casei com meu marido. Assim, a gente não gastou com um casamento, com nada, só para investir nesse intercâmbio. E aí a gente foi junto para conhecer Toronto. A gente foi junto conhecer Toronto, mas foi um mês só. A gente tentou fazer um misto assim de intercâmbio com férias mesmo, né? E aí, quando a gente voltou, ficou aquele gostinho de quero mais. A gente ficou querendo, assim, querendo saber mesmo como é que é morar, né? Como é que ficar mais tempo em outro país, porque um mês só, e assim, a vida de turista é bem diferente da vida de imigrante, né? A Uhum. gente ficou, assim, claro, você fica deslumbrado quando você conhece, assim, outro país pela primeira vez, mas, assim, morar é bem diferente. A gente começa a ver coisas que, como turista, você não vê.
Mas enfim, e aí quando a gente voltou, a gente começou a se planejar para passar uma temporada maior. A gente Uhum. veio agora, né? No caso, a gente chegou faz pouco tempo, mas a nossa intenção é ficar aqui por 2 anos, que é justamente o período que eu estou fazendo um curso aqui na Universidade de Vitória. E aí, vamos ver no que vai dar. Se a gente vai voltar para o Brasil, se a gente vai querer ficar aqui. Vamos ver o que vai ser. Conta aí pra gente como foi a tua experiência de como é que você chegou na Alemanha, como foi. Nós temos experiências diferentes de planejamento, né? A minha experiência não foi planejada. Não posso dizer que não foi. Quando ela apareceu, a gente começou a planejar. Mas Uhum, nós, tanto eu quanto meu marido, a gente não tinha intenção ou não tinha um desejo, um plano de morar fora do país, né? A gente aceitou o desafio quando a oportunidade apareceu, né? E aí sim, aí teve que ser um planejamento rápido, né? Porque em 3 meses nós já estávamos aqui morando mesmo, né? uhum, Residentes. Mas não estava dentro do nosso, vamos dizer assim, de um projeto de vida. E isso é interessante, porque muitas coisas não vão estar dentro de um projeto de vida, tanto para nós, na nossa faixa etária, quanto para os jovens, né, bem mais jovens ou é, mais velhos, né? Mas as oportunidades vão aparecer. E a gente tem isso. que ter um abertismo para, se a gente quiser aproveitar, né? E ao mesmo tempo, alguns preparos que talvez a gente já possa ter, mesmo sem pensar. Às vezes eu fico pensando hoje, né? Nunca ia imaginar que perto dos 40 anos eu ia mudar de país, né? Mas hoje, na vida que se tem hoje, na década que estamos aqui, né? É possível, é provável, é uma possibilidade para todos É, nós, né? Então, é. acho que hoje talvez os jovens precisam pensar que em 20, 30 anos, se quando eles estão lá saindo, né, da escola, não tem a oportunidade, mas daí a 10 anos pode ser que ela surja. Daí 20 anos Exatamente. pode ser que ela surja, né? É E aí verdade. talvez algum pequeno vislumbre de planejamento possa aparecer aí, né? Com certeza. E assim, acho que é bem comum dos jovens terem essa vontade, né? Essa desejo de conhecer outro país ou até para melhorar a língua. E aí que entra a nossa missão do Educar Vida, né? Porque a gente pode ajudar, né, quem tiver interesse, a se planejar. Eu estava conversando com a Bibi um pouquinho antes, e o nosso material, que a gente vai falar mais no final da live, a gente tem um material que a gente tem várias ferramentas de autoconhecimento. E a gente pode ajudar a não só a gente fala muito em jovens, né? Mas na verdade não é só jovens. A gente pode ajudar quem quer. Como é importante esse processo de autoconhecimento na relação de conhecer outro país ou até descobrir que país tem a sua cara ou o que é que você quer fazer nesse país. Mas, assim, né? Outro ponto que a gente queria conversar, Bibi, vamos falar sobre as dificuldades, né? De se morar, de ser um imigrante. Não é férias, né? Não é férias. A vida fora do país não é férias. Exatamente. Até para quem vem passar, assim, seja só um período de 6 meses, né? Eu conheci muitos colegas meus vieram, conheceram não só o Canadá, mas diversos países pelo Ciências Sem Fronteiras, né? E Uhum. aí você ficar por 6 meses já é uma experiência bem diferente do que viajar só de férias, né? E pode ser acessível. Você pensa que tá fora da minha realidade, né? Porque a gente aqui no Educar Vida trabalha com muitos jovens carentes e a pessoa pode pensar que está totalmente fora da sua realidade, mas não, sim, é possível. Isso, Ah, para isso é o planejamento, né? Eu tenho uma amiga aqui bem íntima que ela também foi uma jovem, quando jovem, bem carente, mas ela tinha uma certeza íntima que ela queria conhecer outras coisas, né? Outros que lugares. demais. É. E ela, na época, enquanto estava fazendo o ensino médio no Brasil, né?
ela começou a pedir bolsas de estudo de inglês nas escolas de inglês, né? Então Ai, que ela legal. lá em Porto Alegre, né? Que eu sou lá do sul. E ela foi de escola em escola, batendo em porta, tentando, até que ela conseguiu uma bolsa. E foi uma grande alavanca para que ela começasse a pensar e até começasse a procurar já alguns trabalhos que levasse para esse caminho internacional, né? Então ela depois teve um emprego numa empresa que era uma multinacional no Brasil, né? Ela trabalhava no Brasil com uma empresa alemã. E dessa Uhum. empresa ela veio para cá, né? Na própria empresa, transferida pela própria empresa. Então é uma Ah, oportunidade que às vezes a gente pensa, ah, não vai acontecer comigo. E o planejamento, poder olhar as áreas da vida, o que a gente tem de interesse, né? E pensar isso desde cedo é uma grande saída para poder realmente é, não só ter a chance, mas poder utilizar as chances que aparecem, né? Porque eu acho que sem planejamento, exatamente. a chance passa e a gente não tem mais o que fazer, né? Não consegue aproveitar. Isso mesmo. Quando eu fiz o intercâmbio em Toronto, lá na minha sala tinha um pessoal grande do Ceará, que eu não tinha conhecimento, fiquei sabendo que na época, não sei se ainda existe esse programa, o governo do estado tinha um programa de intercâmbio onde eles bancavam 6 meses só para o pessoal estudar a língua. E aí que Hum. tá o pulo do gato, que você vai sair na frente de quem, se você já tem um nível mais certo, né, nessas horas de seleção de bolsa, enfim, essas coisas, quando você já tem um certo nível da língua, né, você sai na frente dos outros. E é uma Então, pesquisa que todo jovem pode fazer, né? O que que o governo do seu estado oferece, né? O Brasil é tão grande, tem tantas oportunidades e às vezes a gente não consegue realmente pegar elas ou saber onde estão ou como estão, né? Porque não vai atrás, não procura, não descobre, né? E as isso. coisas não estão assim abertas, né? Uma placa ali dizendo, olha, aqui estamos oferecendo, né? Mas já existe muita coisa, né? Existem muitos intercâmbios, muitas bolsas, muitos intercâmbios de meio ano de escola, né? O jovem pode passar meio ano do ensino médio, por exemplo, aqui na Alemanha é bem comum ter esse tipo de intercâmbio, né? Que o jovem vem e passa uma parte, meio ano, às vezes um ano do ensino médio aqui, numa casa de família, né? Tendo todo o conhecimento da cultura, podendo vivenciar, aprender a língua. E depois que retorna para o Brasil, né? Faz esse meio ano, ou esse um ano, estuda esse período aqui, e aí volta para o Brasil para completar os seus estudos e depois, se quiser, daí o futuro, né, vai precisar do planejamento, mas são possibilidades, né, que existem. E assim, é uma experiência que eu acho que todo jovem deveria passar. Você conhecer assim uma outra cultura, você vivenciar assim. O Brasil é muito rico, né? É um país muito grande, assim, só de você, não sei, se você tiver a oportunidade, você, por exemplo, eu sou de Recife, se eu tivesse a oportunidade de, sei lá, passar um tempo morando ou trabalhando no sul ou no norte, eu com certeza aceitaria essa oportunidade, porque quando a gente se abre para novas experiências, acontece muita coisa boa, né? A gente, além da bagagem de vida que a gente leva, né? De aprender outra cultura, conhecer novas pessoas, enfim, tudo isso só tem a agregar. E A Clara aí, está dizendo que são muitas oportunidades de aprendizagem, são mesmo, né? exatamente. E aí que, assim, geralmente a gente só tem esse deslumbre assim de conhecer outro país, né? Mas assim, qualquer experiência de conhecer outro lugar, seja até a sua cidade vizinha, né? Vai sempre tem a agregar. Como a Clara está falando aqui, né? Cultura, culinária, geografia, arquitetura. Uma coisa que me interessava bastante, né? De morar em outro país, especificamente aqui, eu não sei como é na Alemanha,
mas aqui no Canadá, que eu não poderia vivenciar passando pouco tempo só como turista, é você vivenciar a diferença das estações, que são bem definidas, né? Que no Brasil a gente só tem a, o período de chuva e o verão. Aqui você tem o outono, as árvores coloridas, você tem o inverno com a neve, a primavera, flores. Eu acho isso é uma coisa que eu tô assim bem com a expectativa bem alta para conhecer, né? Essa parte, né? Acabei de chegar no inverno. A cidade que eu tô aqui é considerada assim um dos invernos mais amenos do Canadá. Então, eu ainda dei sorte de ver a primeira e talvez a última neve do ano. Se nevar novamente, vai ser só no Natal. Então, isso também é bacana. Outra coisa que eu me interessava bastante era pela língua também, assim, meu principal interesse era o clima e a língua, porque assim, eu sempre quis. Por mais que você estude inglês, faça anos de cursinho, tem coisas que você só aprende no dia a dia. Tem expressões que você Uhum. só vai aprender no dia a dia. E isso eu acho bacana também. Aqui no. Eu não, depois você me conta da Alemanha. Aqui no Canadá tem muito imigrante, né? Então você encontra. Uma coisa é você ouvir um americano falar inglês, que a gente vê nos filmes. Mas outra coisa é você ouvir um chinês, um indiano, um coreano. São sotaques totalmente diferentes e é aí que entra a dificuldade da língua, que já é outro tópico. Fala aí um pouquinho da Alemanha, o que é que tem de curiosidade assim, que geralmente atrai as pessoas, o que você gosta daí. É, eu não tive algo assim que eu pensasse, ah, tal coisa me atrai para mim ir para a Alemanha, né? Mas muitas coisas sempre me atraíram na Alemanha. E acho que também porque eu estudei numa escola alemã, né, lá no Brasil. O meu ensino fundamental foi numa Ah, que escola. legal. E infelizmente não tinha aulas de alemão, então não pude aprender alemão naquela época. Mas a cultura alemã lá no sul sempre fez parte, assim, sempre foi muito intensa, vamos dizer, para nós, né? E vir para cá foi algo que meio que casava, uma cultura que eu e meu marido pensávamos que a gente conseguiria ingressar, aderir realmente, né? Uhum. Ação e essa integração, porque eu acho que tem alguns países que realmente a integração é muito difícil, né? Não só pela língua, mas às vezes pela comida, pelo clima, né? Eu fico pensando, meus vizinhos aqui do lado são da Sibéria. Eu fico imaginando, né? Como que será viver na Sibéria? E eu acho que é essa riqueza cultural também de poder pensar que o vizinho do lado é da Sibéria, né? Eu, por exemplo, cheguei na Alemanha no momento em 2016, quando estava a crise dos refugiados, né? Então a gente encontrou e conheceu muitas pessoas na escola de línguas que vieram refugiados para a Alemanha com outra realidade, né? E, e foi muito interessante poder viver com iraquianos, pessoas da Síria, né? Muitos da Síria, a grande maioria, né? Mas do Uhum. Irã, do Iraque, da Índia, da China, da Turquia, né? A gente tem aqui, a Europa é pequena, entre aspas, a gente pensa o tamanho do Brasil, a Europa é pequena, né? Uhum. E então a gente tem uma riqueza nesse continente que tem uma riqueza de diversidade cultural, de diversidade de língua, que é grande, né? E a gente acaba encontrando pessoas dentro dos próprios cursos de línguas ou de integração, né? Que a gente se surpreende com a cultura, com o jeito de viver, né? De como pensam a vida. E é muito interessante, porque é uma oportunidade que se a gente não sai do nosso bairro, a gente não vive. Uhum. Acho que quando a gente fica Interessante. muito. Eu morava lá no Rio Grande do Sul, né? E eu sempre me achei muito bairrista mesmo, né? E a oportunidade de vir morar em outro país abriu isso, né? Claro que, para mim, que não sabia alemão,
né? Foi com uma certa dificuldade, e esse é um tema interessante, assim, né? As dificuldades que a gente pode encontrar, mesmo quando a gente está feliz e está com o desejo de aprender, de fazer coisas novas, né? De ampliar horizontes, mas a gente vai se deparar com barreiras igual, né? A gente brincou que não é férias, né? É vida. É, E aí a gente se depara com essas barreiras, né? Acho que para mim a principal barreira de integração, acho que o que quebra a barreira e faz a gente realmente se integrar numa outra cultura é a língua. Poder com falar o certeza. idioma local. Com certeza. Se você não tem um nível mínimo que seja da língua, fica difícil para você se inserir, né? Se sentir que tá morando ali, né? Apesar de que eu cheguei agora no momento de atípico, né? Nessa pandemia, assim, a gente tá bem isolado aqui. E tanto que o curso que eu, assim, uma parte do que estava no meu planejamento, né? De conhecer, interagir com outros estudantes e tal, tá sendo também, não tá sendo possível agora, né? Tá sendo tudo online ainda. Uhum. Ah, vocês estão Mas com aulas. as aulas estão sendo online. Mas assim, independente das aulas, você tem o dia a dia. Você vai no mercado, você precisa se comunicar. Uma emergência que você vai no hospital. Outro dia tive que ligar para resolver um problema do cartão. Então, tudo isso sem a língua, pelo menos sem o básico, né? Eu diria que o básico ainda vai ser bem difícil para você se adaptar, mas assim, tudo isso tá ligado ao planejamento. Se Aqui a gente tem uma você, pergunta aqui, ó. Vamos ver se tu responde aí, Mar. hum, Quais foram os maiores obstáculos e desafios que vocês encontraram ao se mudar para um país estrangeiro? Ó, então, estamos dentro do tema. exatamente, eu diria que o primeiro deles é a língua, com certeza. A língua que você sai do Brasil achando, meu inglês é intermediário, o meu inglês é avançado. Quando você chega aqui, você vê que na verdade não. Na verdade, não é. Assim, a escola de inglês lá no Senac, porque foi onde eu fiz o meu último curso, né? Lá em Recife. Eu estudei no Senac por 6 meses e lá eu acho que eu estava na turma de intermediário. E quando eu fiz, na época, em 2016, quando eu fiz o intercâmbio, eu descobri que, na verdade, eu não tinha inglês intermediário. Ou assim, até tinha, mas assim, dentro do intermediário, assim, existem outros níveis, né? Digamos Uhum, que, assim, quanto mais você subestimar seu nível, sempre tá, seu nível do idioma, não vou falar inglês porque vai depender do país que você quer conhecer. Quanto mais você subestimar o seu nível de idioma e correr atrás de melhorar, você vai ter uma dificuldade a menos de adaptação de você chegar, né? uhum. E para mim, a outra dificuldade grande, que eu não sei também se é por conta desse isolamento da pandemia, mas é a questão de você ficar longe da família, né? Da família e dos amigos. Isso, sem sombra de dúvidas, vai ser talvez o maior desafio. Acho que a maioria das pessoas, né? Talvez algumas pessoas não, isso não seja um problema. Mas aí a gente tem a internet para para se adaptar. Você pode fazer também conhecer novas pessoas, novas amizades, claro que não vai substituir, né, seus amigos que você tem, até porque a gente brasileiro, a gente tem laços mais fortes, a gente faz amigos com muito mais facilidade. E dependendo do lugar que você tá, que você vai, né? Se tiver aqui na cidade que eu tô, tem uma comunidade muito boa de brasileiros, né? Que assim, eu já estou engajada em um grupo de WhatsApp e tal, mas infelizmente não é a realidade de todo mundo. E eu fico imaginando antigamente, né, com você ser imigrante sem essas facilidades de hoje, que devia ser bem mais Uhum. difícil. Então, para mim são essas duas, a língua e a distância da família e amigos. Me conta você, É. Bibi. Eu acho que também, para mim, os maiores desafios, acho que a língua foi realmente para nós, porque a gente, embora, né, tivesse um certo domínio do inglês,
o mundo aqui não funciona em inglês. A gente podia até conversar algo em inglês, mas assinar um documento, ler um documento, né? Tudo vinha em Uhum. alemão, sempre em alemão. Então a gente tinha que confiar nas pessoas que estavam lendo o documento para nós, né? E acho que esse foi um grande desafio, assim, para mim e para o meu marido aqui nesses anos todos ainda é um desafio, né? Porque os alemães até brincam, assim, que dizem, a gente não consegue ler um documento quando chega, né? Ou não entende o documento, tem que pedir ajuda. E eles dizem, não se preocupem, nem a gente entende essa escrita técnica, assim, né? E aí a gente fica, imagina nunca que a gente vai chegar nesse nível. Mas esse é um ponto de barreira que a gente tem que tentar ir pulando, né? Eu sempre penso a vida aqui como essas corridas com barreiras, assim, com obstáculos, né? A gente enfrenta um, passa aquele, e daqui a pouco aparece o outro, né? Uhum. Esse ano, eu também posso dizer que uma das barreiras, não barreiras, mas foi uma barreira, se eu pensar que, porque a Alemanha nós estamos agora em lockdown de novo, né? Há 2 meses e meio quase, né? Só Uhum. dentro de casa também. Agora algumas coisas foram mais liberadas, mas ainda não funciona comércio, só supermercados, né? Então a gente não pode encontrar com as pessoas, só pode ter uma visita de uma única pessoa de endereço, só pode ter uma pessoa de endereços diferentes, assim, né? Então, se alguém vier nos visitar, não pode ser o casal, tem que ser só uma pessoa de outra família. 8 horas da noite estava fechado, agora já revogaram essa parte aí, né? Mas 8 horas da noite tinha que estar em casa, não podia mais sair para a rua. Então, esses 2 meses de inverno, que a gente já fica mais, né? Já Que é um fica tempo mais mais reclusa por causa do clima. É. e que muda, né? No Brasil é um clima que, mesmo no inverno, mesmo lá no sul, que fazia frio, de 0 graus, né? Era dia ensolarado. Em algum momento do dia o sol aparecia. E aqui não, aqui fica 2, 3 semanas nublado, né? Nevando. E aí, acho que esse ano a gente, com relação a essa questão afetiva, foi como se fosse o primeiro ano de novo. Né? Hum, Estávamos de novo sem um grupo de amigos ou sem contato com as pessoas que a gente conseguiu fazer essa integração aqui, né? E voltamos à vida em dupla, vamos dizer assim, né? E é aí, claro, verdade. tu pegou agora, tu tá pegando essa etapa, assim, que a gente tá longe também, sabendo que coisas estão acontecendo com a família. Né? Então, essa também é algo que a gente tem que vir preparado com isso. Saber que a gente está longe, que nem tudo a gente vai conseguir resolver e que a gente tem que aceitar isso com uma certa leveza, né? Porque senão fica às vezes um pouco complicado. E isso acho que quando eu penso às vezes dentro do projeto de vida, né? Se pensar o jovem planejando, né, o que eu farei, se ele começa a pensar, né, olha, se eu for morar lá no Canadá, onde a Magda mora, né, sem conhecer ninguém, como é que eu vou fazer minha integração? Como é que eu vou lidar com a minha afetividade? Como é que eu vou lidar com a minha ansiedade? Vou começar a comer tudo que eu vejo, né? Como é que eu Uhum. vou fazer para lidar com a ansiedade que aparece nessas situações que a gente não mapeou? A gente até sabe que elas vão vir, mas a gente só consegue realmente quando está dentro da situação que a gente consegue entender a dimensão que ela ocupa, né? Então, acho que o planejamento do projeto de vida, a ideia de fazer o projeto de vida e pensar as áreas da vida, faz a gente pensar estratégias de superação para cada uma dessas áreas. Né? Isso E tá. Desculpa te interromper. não, Mas pode isso falar. está totalmente ligado com inteligência emocional, né? De você Uhum, saber lidar, você se autoconhecer primeiro, né? E saber como você vai reagir a cada dificuldade dessa, o que às vezes você esperava ser um desafio e talvez você tire de letra e outra coisa que você esperava, isso para mim não vai ser um problema, talvez seja. uhum. E aí você Uma pode coisa, se frustrar bastante. sim, eu acho que se não mapear algumas coisas, pode ficar bem difícil.
Eu tive contato com uma brasileira que já voltou para o Brasil. Ela fez um intercâmbio universitário. Ela ficou um semestre, não, um ano da universidade aqui, né? E nós fazíamos aula de alemão juntos. E ela teve muita dificuldade de adaptação com a cultura, né? Hum. Porque nós brasileiros somos mais sorridentes, expansivos. Vê que eu falo com as mãos aqui, né? E meio italiano mais do Isso que mesmo. alemão. É isso E os mesmo. alemães, e os alemães são mais sérios. Eles não é que eles sejam antipáticos, eles vão rir se eles têm um motivo para rir. A gente ri sem Uhum, motivo, a gente ri só uhum. por rir, né? E ela teve muita dificuldade de entender, de aceitar isso como uma diferença cultural. E isso se tornou uma barreira, porque ela ia num jeito muito expansivo, e aí de certa forma, as pessoas acabam se fechando aqui, né? Mas Quando essa tu. tua amiga tinha ido para passar um tempo só para aprender o alemão? Qual era o objetivo dela? Ela veio fazer o intercâmbio de um ano, né, de um projeto que ela trabalhava, e eu até agora não me recordo se era mestrado, Uhum, algo assim, e ela só ia ficar esse período mesmo, né? E ela sofreu o ano inteiro, tadinha, né? Mas pela dificuldade de entender, né? E a gente tem que ter esse abertismo um pouco quando a gente está indo para outra cultura, que se lá a comida é diferente, né? Não vai ser igual a nossa. A gente não vai querer chegar aqui, uhum. né? Não posso chegar aqui e querer o mesmo arroz, o mesmo feijão que a gente comia em casa e que tem os mesmos, tudo igual, né? Eu posso querer coisas da minha cultura, a gente não precisa mudar o nosso jeito de ser, mas a gente precisa entender, e que bom que a gente mude coisas que sejam boas, né? A gente vai É, agregando, é. né? Pegando as coisas boas, mas a Uhum. gente tem que se arriscar a experimentar, né? E eu fico pensando assim que uma das coisas que eu acho que me ajudou na integração, e isso eu posso trazer como casuística, né? É o próprio voluntariado. Estar num grupo de voluntariado à distância, né? Com um grupo como vocês aí, né, Magda? Nosso É grupo. verdade. Para mim, é ainda hoje, assim, uma forma de lidar também com esse distanciamento e de pensar, olha, estou ajudando o meu país também, não estou tão desconectada. Não vim É para cá e verdade. agora acho que o meu país não é bom, né? Ah, é verdade. Quando eu cheguei aqui, eu tava para começar, eu e a Karen, a outra voluntária do Educa Vida, né? A gente tinha planejado começar a mentoria de um novo grupo em janeiro, né? Que ia começar em dezembro, que a gente acabou adiando para janeiro. E assim, eu lembro que era o dia da semana, assim, que eu mais me sentia bem, de estar poder ajudando ali, mesmo à distância, estar contribuindo de alguma forma. E isso faz um bem danado pra gente. É aí que a gente já entra em outro tema, que é a questão do voluntariado, né? Como faz Uhum, bem pra gente, assim, que tá ajudando. Aquele velho ditado, né? Dar é melhor que receber. Mas voltando ao tópico da expectativa e realidade, assim, né? No meu caso, o que me ajudou bastante assim, né, a não me frustrar, pelo menos eu vou dizer que eu tenho pouco tempo, né? Mas assim, pelo fato de eu ter me planejado no longo prazo, né? Como eu falei, 4 anos, assim, eu pesquisei bastante sobre tudo que você puder imaginar, sobre depressão de imigrantes, sobre a questão da saúde, a questão. Então, tudo isso eu meio que já me preparei. E até assim, esse deslumbre que na maioria das vezes a gente tem quando chega no novo país, eu não cheguei aqui já com essa mentalidade, né? Eu cheguei já assim sabendo que, poxa, isso aqui é legal, isso é muito bom, mas isso aqui, essa outra coisa aqui também no Brasil aqui não tem, no Brasil, enfim, cada lugar vai ter o lado bom e o lado ruim. uhum, Então, o fato de eu ter me preparado para isso durante um bom tempo, né? Assim me deixou já sabendo o que esperar. Até agora uhum. nada me surpreendeu, né? Não vou dizer que não possa acontecer daqui para frente, mas até agora tem sido suave essa transição. As surpresas ainda estão boas. É.
Mas isso a gente nunca sabe. Claro, claro que vai ter coisas que a gente não vai estar preparado, né? E que vão aparecer. Mesmo fazendo um projeto de vida, sentando, planejando, botando tudo no papel, a gente não consegue mapear todas as possibilidades que vêm acontecer. Eu vi que a Clara colocou aqui, né, de falar alemão, a questão do dialeto, né? Mesmo tendo estudado alemão, quando chega na Alemanha no norte fala uma coisa, no sul falam outra, no centro da Alemanha é outra, é praticamente outra língua, outro idioma, né? Então hoje mesmo eu aprendo um alemão que, dependendo do lugar que eu vou, talvez eu não entenda nada. E os próprios alemães não se entendem. Se eles viajam do norte ao sul, eles já também não têm o entendimento É tão verdade. integral da língua. Então, por mais que a gente mapeie e se prepare, nem tudo a gente tem que estar aberto, tem que ter uma parte nossa, interna, emocional, como tu falou, né? De inteligência emocional que nos deixe aberto a aceitar que as dificuldades virão e que a gente vai achar soluções, que a gente vai buscar soluções para elas, né? Isso acho que é talvez uma força que a gente precisa, porque por mais mapeamento que tenha, as surpresas vão aparecer, né? Então sempre vai ter algo que a gente possa pensar, né? Agora, quanto mais organizado, quanto mais mapeado, quanto mais pensado, né? Quanto Uhum. mais planejado, menos riscos a gente tem de se deparar com situações, né? Ou com possibilidades aí que nos choquem, ou que nos paralisem, ou que nos façam desistir, ou que nos deixem receosos, assim, né? Então, acho que Eu vi que tem uma pergunta aqui. Aqui, quem é que colocou? Ana Paula. Eu vi que tem várias amigas aqui. Ana Paula botou assim: não existe lugar perfeito, né? Sempre há prós e contras. E realmente, sempre há Isso. prós e contras. E no Brasil Isso. também é assim. Na nossa cidade também é assim. Né? Uhum. Acho que aproveitar o abertismo de uma experiência fora, né, é que é enriquecedor. Eu fico imaginando sempre que eu penso assim, se eu não tivesse aceitado vir, com todos os desafios que teve, né, se não Uhum. tivesse aceitado vir, quantas pessoas eu não conheceria, né? Eu tenho um amigo que agora voltou para o Sudão e a gente segue em contato, né? Tem uma outra amiga que voltou para a Índia, ela e o marido, a filha estavam aqui, agora retornaram para a Índia. Várias pessoas que ficaram em contato, né? Croatas, e são pessoas que a gente criou um laço por estarmos todos na situação de imigração, né? Uhum. E que não tem, se eu pensasse o que tem de tão, o que a gente tinha de ligação, né? Viver a imigração, era a nossa ligação, né? E foi uma ligação que ficou, né? Eu agora Uhum. faço aula de alemão e tenho um rapaz de Madagascar. E eu pensei, nunca conheci ninguém de Madagascar, né? É algo É, pra mim. isso é muito legal, essa parte de você assim conhecer gente do mundo todo, né? Essa Muito bom. experiência de diversas culturas, mesmo você estando na Alemanha, né? Que você a pessoa pode imaginar, como vou fazer amizade com alemães e tal, mas não, quando você chega como migrante, você vai se identificar com quem está com a realidade próxima da sua, né? E geralmente vão ser outros imigrantes. Vão E é ser. E muito até porque quem legal. vai para a escola de línguas não é o alemão, né? A gente começa encontrando os imigrantes. Mas a gente tem que entrar. Eu acho que tem um esforço também, vale o esforço de se integrar Isso, com locais, né? isso. Com locais, porque senão também a gente aprende várias culturas e não do lugar onde está morando. Uhum. É uma perda, né? É É uma perda verdade, de é verdade. oportunidade. Quanto tempo a Eu gente tem? Vamos olhar aqui. tô olhando aqui, já Minutos. passou 45 minutos. Passa rápido esse horário. É, a gente Vamos. pode falar. O que que você tem em mente aí pro próximo tópico? Não, eu fiquei pensando aqui do que a gente tinha
conversado antes, né, de levar os jovens realmente a pensarem, né, nas possibilidades de irem atrás dessas bolsas, de tudo que possa ajudá-los assim a pensar que se não morar fora ou fazer um intercâmbio de semanas, às vezes né, 4 semanas, às vezes é um semestre, às vezes é um período escolar, não Uhum. é um sonho inviável, não é um sonho que não possa se realizar. Isso. E existe vários programas, eu acho que se eu pensasse hoje, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, quando eu era adolescente, eu teria sim pensado algo nesse sentido, né? Porque acho que hoje a gente vê que não está tão longe. A internet aproxima muito, é fácil de pesquisar, às vezes a família não sabe, ninguém sabe, mas aí tu entra ali e pesquisa, daqui a pouco tu encontra alguém na internet que já fez um intercâmbio, faz uma pergunta, entra numa live aqui como a nossa, né? Vai indo atrás das informações. Eu acho que A Patrícia está não. falando aqui que ela teve a experiência de que a Irlanda é bem mais receptiva para jovens do que a Alemanha. Uhum, Então, é. aí que tá, não, tem tudo a ver com um projeto de vida, né? Porque você pesquisar para qual país você vai, por que que você escolheu aquele país, e aí entra a questão do autoconhecimento, então tá tudo muito interligado, porque você se preparando, né, se planejando, você vai ter uma experiência melhor do que uma pessoa que simplesmente, em 6 meses, resolveu tudo, decidiu para onde ia e tá. Faz toda a diferença esse planejamento. E acho que o estudo desse lugar, né? Quando falam conhecer, eu acho bacana isso, porque eu acho que países que mais ou menos já têm um afim com o Brasil, por exemplo, a gente já sabe mais ou menos, Estados Unidos a gente já tem uma ideia, fala inglês, tem uma ideia da Uhum, cultura, está acostumado a enxergar filmes, né? Assistir filmes, mas a pessoa, sei lá, apareceu a oportunidade de ir para a Índia, né? Para Tailândia, para Madagascar, né? São países que vai ter que descobrir um pouco como é que funciona, né? Como é que chega lá? Se eu estiver lá, como é que eu saio de lá? Né? é, Que comida comem? Né? E quanto tempo eu levo para me deslocar? Como é que cidade eu quero ir? Onde, que eu quero uhum, conhecer? Acho que isso ajuda a entender e aí chegar lá e aproveitar aquela cultura, né? Não ficar no medo. exatamente. Eu vejo muita gente, mas muita mesmo assim, desesperado em sair do Brasil. O foco da pessoa é porque eu quero sair do Brasil. E tem aquela visão super pessimista, né? Do nosso Uhum. país. Elas não estão indo para não está indo para um país porque se identificou com aquele país, e sim porque ela só quer fugir do Brasil, porque acha que ali tá, enfim, cada pessoa vai ter seus motivos, né? Mas quando você cai numa viagem assim dessa, de ir por outro país porque está fugindo do seu e não porque se identificou com aquele, tem um grande risco aí de você se frustrar também, né? É, acho que talvez a saída, mesmo que o objetivo seja, não quero mais morar aqui, né? Quero fugir do Brasil, mas eu quero fugir do Brasil para onde? Né? Eu vou sair desse Isso, barco, para que barco que eu vou? isso, Né? É poder pensar um pouquinho nisso. Acho que poder pensar, se eu for traçar uma meta, né, de morar fora do país, o que que isso acarreta para mim? Quais os passos que eu tenho que seguir? O que que eu posso fazer para conseguir alcançar essa meta, né? Então, fazer um plano de ação, fazer um planejamento. Bom, hoje eu tenho só o sonho de morar fora do país. Eu não tenho a uhum, possibilidade. Então, como que eu vejo isso daqui a 5 anos? Né? Então, o que que eu preciso fazer hoje? Se hoje é só uma possibilidade, será que eu não posso estudar inglês, pelo menos hoje? Daqui a pouco, daqui a 5 anos, a vida pode estar diferente. E aí eu já fiz uma etapa, né? Já cumpri algo. Né? Vamos supor, de um projeto que
pode estar muito longe, muito distante, mas que a gente já pode ir agregando determinadas pontos ou determinadas pequenas metas, né? Dividir, se fala muito isso, né? Quando a meta é muito grande, você divide em pequenas metas e vai cumprindo Total. etapas dessas metas, né? Então, Uhum, acho que o jovem pode pensar assim, olha, eu não vejo trabalhar fora do país, mas eu tenho interesse, eu uhum. gostaria, estou aberto a isso. Então começa a primeira etapa, na minha percepção, né? Aí o pessoal até pode nos ajudar o que que eles pensam, mas para mim a primeira etapa é aprender o idioma, né? Com certeza, Se total. o interesse que eu tenho em determinado país, então vou aprender o idioma daquele país. Mas se eu não sei ainda, eu tenho uma vontade de conhecer o mundo lá fora, vai aprender inglês então, né? Mas começa com alguma É. etapa aí, né? E eu vejo também que muita gente falha em questão de ficar só no planejamento e não partir para ação. Fica só na É, pesquisa, pesquisa, pesquisa e não toma assim a atitude de fazer o primeiro passo, né? De dar o primeiro passo e fazer o seu projeto acontecer, a sua meta acontecer. É, a Clara falou aqui que se puder primeiro ir experimentar. É verdade. Agora sim, mesmo você indo experimentar, pode acontecer a frustração. Porque assim, quando foi o meu caso, eu experimentei por um mês como é viver em Toronto. Foi totalmente diferente. Foi um mês de turista. Então, assim, deu para conhecer só como era a cidade. Acabei não indo, voltando para Toronto, né? Assim, durante minha fase de planejamento, eu fiquei um ano focada em voltar para Toronto. E aí, depois que eu abri minha mente e vi que o Canadá era enorme, que eu podia conhecer outra cidade, outra província, enfim. Mas, com certeza, se amplia a o olhar. pessoa... Com certeza, essa parte de experimentar faz total diferença. Mas eu também já vi muitos casos da pessoa nunca pisou aqui no Canadá, né? Assim, vou falar muito do Canadá porque é a realidade que eu passei muito tempo pesquisando, mas muita gente vem pra cá, nunca pisou aqui, e pode acontecer da pessoa, tipo, super se frustrar e ver que passou um tempão da vida dela planejando isso, e quando chega aqui, descobre que não é o que ela queria, que é totalmente diferente do que ela imaginava. E pode acontecer também dessa mesma pessoa que nunca pisou aqui se identificar totalmente e, enfim, né? Mas Mas a aí, frustração, ela pode fazer parte do projeto. E a gente não fica feliz com tudo. Como a gente não é 100% feliz morando no Brasil, né? Tem os problemas, tem as dificuldades, a gente, nos outros países também as dificuldades aparecem, né? Eu fico pensando sempre que se a gente se dá de cara com a frustração e daqui a pouco percebe, não é esse país que eu quero, não me encaixei, não gostei, vale o realinhamento das metas, né? Por isso que eu fico sempre pensando que e isso é bacana, a gente poder pensar o projeto de vida. Todos nós podemos fazer todo ano o nosso projeto de vida, né? Então, acho que vale aqui, não sei se a gente ainda tem um tempinho, né? De falar aí pro pessoal, né? Para os jovens e para as minhas amigas aí que estão tudo assistindo também, né? Baixem o e-book, entrem no site, acho que a Clara pode colocar aí o site da Educavida, né? Entrem, baixem o e-book, porque o e-book é uma ferramenta que já está toda maceteada, com a técnica toda pronta para mapear várias áreas da vida e determinar essa meta futura, né? Além de determinar a meta, traz o que tu falou, né, Magda, que é pensar em ações efetivas, né? O que que eu vou fazer para chegar lá, né? Então, uhum, acho que o e-book é uma ferramenta riquíssima e hoje, né? A gente gratuita. gratuita, né? Quem Hoje ainda tem tanto. tiver dificuldade de seguir lá o passo a passo, pode se inscrever, né, na nossa mentoria, que também é gratuita, né? Assim, é lindo demais o propósito do Educa Vida. E apesar da gente ter muito esse foco nos jovens, né? Não é só para os jovens, tá? Se você tem esse sonho, essa meta de vida de morar fora, de conhecer um país,
e tal. Você também vai ser muito útil para você, o nosso e-book também. Pode baixar lá. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma ferramenta, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. E o que mais você quer acrescentar aí, Bibi? Eu estava lendo aqui as colocações, né? A Patrícia estava colocando aqui, e tem os intercâmbios também, e ela está colocando que os europeus têm já tá dentro dos costumes, né, do europeu fazer intercâmbios, né? Acho que o Brasil é tão grande que a gente pode viajar horas, dias, e a gente ainda continua falando português, ainda está dentro do mesmo país, né? A gente não É, tem esse do intercâmbio fora do país, né? Mas aqui realmente tem, né? E ela colocou aqui uma coisa interessante, que é esses intercâmbios para trabalhar como babá, né? A pessoa vem e trabalha como babá por um período naquela família e estuda a língua, conhece a cultura, né? É mais uma possibilidade aí, né? Que tem que igual saber algum nível de idioma, né? Com certeza. isso, isso. Não, a primeira dica com certeza é quem tem essa meta, primeiro, o que você já pode fazer a partir de hoje é estudar a língua do país que você quer, né? Conhecer, assim, acho que o inglês mundialmente fica mais fácil você ir para pensar em qualquer país, mas depois que você descobre, né, o país que você quer ir, sei lá, Alemanha, França, Japão, enfim, aí você foca na língua do país, né? É. Mas não deixa o tempo passar e ficar só pensando, pensando. Muita gente, né, comete esse erro de ficar só, poxa, tenho vontade, e não faz nada para realizar essa meta, sei lá, esse desejo. Fica só. Só não A gente convida aí, então, né, Magda, a mentoria também é gratuita, vocês podem entrar no site, baixar o e-book, se inscrever para a mentoria, né, a Educavida oferece aí várias oportunidades, né, duas ferramentas importantes, que é tanto o e-book quanto o próprio acesso à mentoria, para que fique cada vez mais maceteado, mais fácil, né, de montar e que essas barreiras que a gente vai encontrando, né, não se tornem barreiras que a gente não possa ultrapassar. Seja para essa possibilidade de morar fora, seja para qualquer meta que se tenha dentro do país também. Né? Não Uhum. precisa, a gente está falando aqui da vida fora do país, é o tema da live, mas o projeto de vida é para qualquer meta, em qualquer momento, Qualquer área né? da vida, isso. Qualquer área. Pessoal, profissional, financeira. Porque assim, né, você também não pode focar a sua vida toda nessa meta, em uma única meta, né? Inclusive, eu conheço gente que só pensa nisso 24 horas. E aí acontece muitas vezes de tipo, aquilo não dá certo, o tempo passou e a pessoa não realizou mais nada na vida porque ela ficou 100% focada naquilo ali. Então, é importante você ter metas, né, para cada área da vida. Isso é O projeto de fundamental. vida, o e-book faz esse mapa, né? Das diversas Isso. áreas e o que é importante para cada um individualmente, né? Porque cada projeto de vida vai ser único, né? Uhum. E, enfim, acho que a gente está chegando no time aí, né? Como é que tá? Isso. Acho que tá bem pertinho. Eu não consigo ver a hora aqui do quanto tempo a gente ainda tem, mas deve estar bem perto de acabar. E É, aí, quem puder indicar, né, gente, o nosso trabalho, você conhece alguém que precisa, assim, de uma orientação, que precisa conhecer o nosso trabalho, indica a gente, com certeza a sua indicação vai fazer, pode fazer mudar a vida de alguém, né? acho que aí o pessoal que está aí, que já está com a vida um pouco planejada, indica para o sobrinho, indica para o primo, indica para o amigo, para o filho do amigo, né? Isso, Acho que isso vale. É assim que as coisas vão andando e que a gente também pode fazer um trabalho de qualidade e chegar a mais pessoas. Né? Eu confio muito no trabalho que a gente faz. Acho que a gente entrega um trabalho de muita qualidade e vale a pena levar para mais pessoas. Né? Então a gente pede aí para verdade. quem está aí nos acompanhando que faça as indicações, né? E que acompanhe as próximas lives também.
Uhum. Verdade, gente. Vamos aí apoiar a nossa causa, que é sensacional. Assim, não tem quem conheça a nossa causa e não se apaixone. É isso, acho que podemos ir encerrando então, né, Magda? Isso, gente. Eu vou. Agradecemos todos, né? Agradecemos todos que Agradeço. Agradeço a oportunidade, né? O convite que a Clara fez para a gente. Espero que a gente tenha, de alguma forma, orientado aqui o pessoal que tem esse desejo de conhecer outro país, que se você ainda não colocou no papel, né, como você vai atingir essa meta, vem, chama a gente aqui que a gente pode te ajudar. E para quem vai assistir a live depois, né? Se quiser fazer perguntas, botem perguntas lá no Instagram. Se quiser fazer perguntas só para nós, diretamente para nós, né, Magda? A gente está aberta aí para responder. Com E se certeza. quiserem perguntar algo sobre o projeto de vida, sobre o e-book, sobre como funcionam as mentorias, façam os contatos que a gente está aqui esperando, né, ansiosos pelos contatos de todos e poder ajudar quem aí tem interesse em montar o seu projeto de vida. Tá bem? Isso, gente. Foi um prazer também dividir essa live contigo. Foi ótimo, Bibi. Muito Adorei, bom, adorei. Nossa, é a primeira experiência de live. minha também. Uma em cada canto do mundo, e estamos Isso. aqui juntos, né? Muito bacana, Foi show, foi show. muito legal. Agradeço aí todos os meus. Olha, tem um Obrigada, monte. gente, pela participação. Valeu, gente. Então tá. Um abraço a Tchau. todos.